Bom, vamos lá. Gravações no formato meio podcast, referente a alguns temas sobre. Hoje será referente à terceira dimensão. Na verdade, é sobre a estrutura de si, a estrutura da terceira dimensão e por que estamos aqui para pegar alguma coisa. Bom, para explicar melhor, é como se a terceira dimensão ela fosse um ambiente para você ter experiências, mas esse ambiente está alicerçado numa outra esfera, que é, não sei se é quarta, se quinta, mas ele abarca essa estrutura da terceira dimensão, que é intrínseca ao funcionamento, ela questões da quarta e da quinta dimensão. Então vamos lá. Uma das primeiras coisas seria a mente. A mente ela é da terceira dimensão, mas ela não é da terceira dimensão. Ela vai ali para a quarta, quinta, talvez até outras dimensões. Por quê? Porque a mente ela é o que alicerça a dimensão, as suas crenças, as suas formas mentais, suas repetições, seu ritmo, ele é o que molda a sua dimensão. Então, esse seria um fundamento, a mente humana, né? O problema é que, por mais que se transite entre essas dimensões, talvez até mesmo temporalmente, ou esfera, seja o que for, não se recorda sempre do que aconteceu. Então a memória também tem alguma coisa a ver. Agora, o que é uma dimensão? De acordo com raciocínios que eu tenho feito, compartilhamento de um tempo, de um calendário, de uma história comum e de ambientes comuns. Então você vai compartilhar um tempo, um calendário, uma história e um ambiente. Então é muito fácil você transitar entre dimensões desde que você transite desses ambientes. Minha terceira dimensão ela é uma, embora não seja totalmente abarcada nessas características, ela tem essa estrutura, como eu disse, que como está alicerçada em outras dimensões, ela é intrínseca. São arquétipos. Então, a mente ela transita por ambientes, por datas e por locais comuns. Porque se você não tiver alicerçado nessa situação, você está num ambiente de transição de dimensões. Se você não tiver contato com ninguém, se você não tiver noção de tempo, espaço, se você noção de data, né? Como já disse do tempo, aí você vai estar transitando entre as dimensões, mas você está desperto, aí você vai captar o que? Os seus sentidos. Você tem visão, tem olfato, tem tato, tem memória. Então aí a gente acha mais algumas coisas, né? Porque o ser que está num ambiente que não é ainda uma dimensão, mas que tem esses dados, memória, tato, sentidos, ele está aí transitando, né? Ou talvez esteja também, se ele tem memórias, ele pode acessá-las, né? E se nessas memórias ele tem poder de alterar, ou de navegar, ou de controle, de visões, de seja o que for, aí possivelmente ele está acessando aí a quarta dimensão. Porque na minha concepção, essa é a quarta dimensão. Aquilo que você já experienciou, suas memórias
E talvez seja até possível um simulacro de interação, como se fosse uma dimensão. Agora, como captar se você não está simulando uma terceira dimensão na sua quarta dimensão? Aí você não estará numa memória, né? A terceira dimensão, a diferença é que não está numa memória. Ele está num acontecimento em tempo real. Então, você vai ter elementos novos, vai ter desafios, você vai ter questões para resolver que geralmente você não teria na quarta dimensão simulada. Esse ambiente de transição na quarta dimensão, embora ainda não esteja numa outra terceira dimensão, ele pode muito bem estar em um outro ambiente sequencial do cosmos ou de uma outra tipo de esfera de atuações, talvez um plano diferente de navegação. Você não anda para frente, para trás, para cima, para baixo, você anda como se fosse se deslocando, sua existência se desloca naturalmente, né? Vai depender do seu controle sobre esse deslocamento. E você vai transitando, beleza. Agora, isso seria a quarta. Então você está na terceira dimensão, aí de repente você perdeu a noção de tempo e espaço, mas ainda tem sentidos, ainda tem memória e talvez tenha até uma possibilidade de experienciar essa memória. Então você está na quarta dimensão. Por que que você só perdeu a continuidade do tempo e já saiu? Porque parece que isso que é a característica da terceira dimensão, a continuidade do tempo, espaço-tempo, né? Agora, aí para ir para o futuro seria a quinta dimensão, a temporalidade, né? Você pode ir para o futuro, para o passado. Agora, para encontrar a quinta dimensão, você tem que ter um acesso a uma coisa maior, um ambiente maior, né? Porque ninguém tem posse sobre o futuro por causa do livre-arbítrio das pessoas. Que uma pessoa pode alterar muito o futuro. Então, a quinta dimensão pode envolver o futuro devido a essa limitação da quarta dimensão e da terceira de não poder alterar o futuro, porque é intrínseco. A forma de acessar a quinta é desconhecida por mim. Disse que o planeta estaria indo para uma quinta dimensão. A única explicação seria uma conclusão, porque se há um enredo de uma peça e aí já teve um fim, como um livro, por exemplo, então como você conhece o início, o meio e o fim, você pode ir para qualquer ponto desse momento, desse livro, né? Porque você vai estar acima, né? Você já tem um fim. É como os Deus, né? Que sabia todas as coisas, e como também os seres da outra camada, que eles dizem que o seu universo já teve uma conclusão, por isso eles podem ir. Então isso pressupõe um juízo, né? E talvez pressupõe que eles estejam conectados à Terra de alguma forma. Ou talvez se você concluir a sua história, você pode transitar pela história dos outros. Não sei, se você for um livro completo, você pode entrar em outro livro sem experiência o enredo deles. Isso é só um exemplo, questão do livro, né? Mas hoje em dia tem essa questão muito do entrelaçamento de tempos, pessoas dizendo que já viveram várias vezes a mesma vida,
tem essas informações hoje disponíveis nos meios de informação aí de entretenimento ou de conhecimento mesmo. E a quinta dimensão seria mais ou menos por aí. Você já concluiu, então você está só revisitando, né? Seria aquela ambiente de edições. Agora, se você fala sexta, sétima dimensão, bom, para mim a quinta já seria suficiente, mas o que que você precisa ter na quinta? Você precisa ter noção de tempo, conhecimento, né? Conhecimento de tempos, memórias, precisa ter memórias e sentidos, precisa ter conhecimento cultural. Aí a diferença dessa da quarta dimensão para essa questão da quinta. Conhecimento cultural, conhecimento de pessoas, conhecimento de histórias, enredos, de arquétipos, de relacionamentos, né, de histórias, mapas mentais, como diz no Autopfy. Tem que ter o conhecimento das chaves que regem aí os relacionamentos entre os seres humanos. Tem que ter lido muita cultura, muita história, que aí você vai estar fortalecendo aí um tipo de quinta dimensão. E até imaginativa mesmo, né? Você imaginar que está no Egito, imaginar que está em outro tempo. Talvez você numa estrutura imaginativa forte e ah, ambiente imaginativo, a mente imaginativa, vamos colocar assim, forte, você consegue se imaginar num ambiente desse. Conhecendo bastante, você é onírico, né, que se chama. Então talvez a quinta dimensão esteja muito ligada ao onirismo. Um ambiente onírico, onde você vai ter ali uma possibilidade de gerar um universo no seu mundo imaginativo, de acordo com as suas memórias ou imaginações sobre um ambiente. Ah, bom, isso é a quinta, né? E o quanto você vai conseguir ser real nesse ambiente? Aí vai das conexões, né? Disse, eu mesmo já escrevi num livro meu, onde um ser ele consegue imaginar um ambiente e ir para lá. Isso seria um dom, um seed aí muito evoluído, que eu acredito que o ser humano até foi capaz, feito para fazer uma coisa como esta aí, né? Que tem os seeds, os dons da alma. E como um dom seria estar além do espaço-tempo, né? No tempo primordial, tempo superior, qualquer coisa assim. Então, o seed de imaginar um ambiente, criar e ir para lá, ele é um seed forte de um ser de dimensões superiores. Como, por exemplo, vamos colocar assim, um anjo, né? O anjo surge do nada na Bíblia. Vou procurar um exemplo na Bíblia. Mas teria que ter um chamamento, né? É o próprio Melquisedeque, né? Porque ele não tem pai nem mãe e surgiu simplesmente. Então seria um Cid a nível Melquisedeque. E eu acho que por enquanto já tá bom. Deixa eu ver quanto tempo tem. E esse dom,
ele ultrapassa a terceira dimensão, mas porque ele consegue criar terceiras dimensões, né? De acordo com o ambiente imaginativo, onírico e talvez alguma outra característica desconhecida que se caracteriza pela conexão de universos realmente existentes através da imaginação e conseguir criar uma forma de adentrar esses universos, né? Então, existe a tal é, matéria car, né? Que está em voga hoje nos meios underground, que seria o que separa o espaço-tempo. Então, seria uma manipulação dessa matéria. E tanto espaço-tempo quanto características da realidade, né? O mapa no mundo imaginativo. Então é mais ou menos isso. Agora, o um seed de outra dimensão, a gente pode colocar aí um ser que está em diversos lugares, onipresente e onisciente. Esses são seeds de Deus, né? Mas a onisciência também cabe ao não tem outra figura que teria onisciência. Onipresença, mas multisciência e multipresença, né? São diversos níveis de níveis de acesso a essa ilimitada possibilidade. Então você pode ter múltipla ciência, múltipla presença, você pode conseguir estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, através desse seed. Mas acho que por enquanto tá bom nesse áudio, para não ficar muito longo. Até porque tá uma característica da terceira dimensão, né? Seria você tendo esses seeds, você estaria acessando uma espécie de bastidores da terceira dimensão. Então você seria um tipo de externo, né? Um ser externo ali na terceira dimensão, mas qual a finalidade? Qual o enredo? Você teria que ter uma missão ou dentro do ambiente criar a missão mais acessível, mais adequada. Então seria isso. Você usaria a sua memória, a sua condição histórica, a sua tanto condição quanto conhecimento histórico para criar a missão mais adequada a um ser do seu nível. E aí você criaria a realidade apropriada e no momento da conclusão você, talvez intrínseca à sua história, você conseguiria fazer o que fosse necessário. Até o momento é isso, até mais.